Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita força. Hoje, nosso tema é o renascimento cultural. Nosso objetivo é entender o renascimento cultural como aspecto da mudança cultural trazida pela modernidade capitalista. A transição do feudalismo para o capitalismo trouxe um conjunto de mudança na política, na economia, na sociedade, na religião e principalmente na cultura europeia. Isso é chamado do marco do nascimento da modernidade. Nesse sentido, vai surgir o Estado Nacional Absolutista, o capitalismo comercial, o aparecimento da burguesia, a reforma protestante e o renascer da cultura, baseado no pensamento greco-romano. Assim, o pensar medieval, que era baseado no teocentrismo, Deus no centro, foi substituído pelo pensar imposto pela modernidade, configurado no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. O renascimento cultural é um período da história europeia em que houve a retomada de temas, ideias e técnicas utilizadas durante a antiguidade grega e romana, principalmente nos campos da arte, da ciência e da filosofia. Entre suas principais características estão o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o universalismo, o racionalismo, o cientificismo e a valorização do clássico, principalmente vinculado à Grécia e a Roma. Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. Na visão de Bezerra, o renascimento cultural aconteceu na Europa a partir da Idade Média, principalmente ali por volta do século XIII, quando a burguesia, ou seja, os comerciantes, artesãos se enriqueceram e se tornaram mecenas, patrocinando a construção de grandes palácios e grandes igrejas. Suas encomendas poderiam ser tanto individual como coletiva, realizada através de grêmios profissionais que demandavam esculturas e pinturas para exibir sua grandeza, seu orgulho e sua prosperidade. As obras existentes já na região da Península Itálica, a região da Bota, onde se deu o Império Romano, inspirou os artistas do Renascimento em seu primeiro momento. A literatura, a escultura e a filosofia da antiguidade grega e romana serviram de referência para escritores do Renascimento e contribuiu para a formação de valores e ideias do movimento conhecido como Renascimento. Segundo Rodrigues e Falcon, na Idade Média, grande parte da produção intelectual e artística estava ligado à religião. Já na Idade Moderna, a arte e o saber se voltaram para o mundo concreto, ou seja, o cotidiano e a capacidade do ser humano em modificar, em transformar, em mudar a realidade. O homem ao centro, o antropocentrismo. No entanto, isso não quer dizer que a religião foi desvalorizada. Essa é uma grande preocupação dos intelectuais, dizer que, principalmente os historiadores, que o Renascimento ele não é ateu, mas sim
é um movimento que questiona e critica os abusos. Por isso surgiram novas formas de devoção, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Entre elas tinha novas ordens religiosas e, por outro lado, a reforma protestante, que vai quebrar a unidade cristã, ou seja, a Bíblia vai passar a ter diversas outras interpretações. Conforme Bataillon, um historiador espanhol, o centro produtor do Renascimento era o racionalismo e o humanismo, baseado na convicção de que tudo se podia explicar pela razão e pela observação da natureza. Se tentava compreender o universo, ou seja, o globo, a partir de sua obra criadora, ou seja, a ciência e a razão e a religião. Outro elemento crucial dentro do Renascimento foi o humanismo, que buscou a valorização do ser humano, considerado a obra mais perfeita de Deus. Daí surge o antropocentrismo, ou seja, a ideia do homem como centro das preocupações intelectuais, artísticas e espirituais no contexto do Renascimento. O Renascimento cultural vai promover uma nova reinterpretação da filosofia de Platão, que ficou conhecido como neoplatonismo. O neoplatonismo defendia a elevação espiritual, a aproximação com Deus através de uma interiorização em detrimento de qualquer coisa material. O renascimento cultural, segundo a literatura, pode ser dividido em 3 períodos bem caracterizados, cada qual com suas características e aspectos. Durante o Trecento, que foi o primeiro período do Renascimento, se destaca o legado, a herança do literato Petrarca, com suas obras De África e Odes a Laura, e do genial Dante Alighieri, com a obra Divina Comédia, muito conhecida por aqui. E na pintura temos Giotto de Bondini, com as obras O Beijo de Judas, Juízo Final, A Lamentação e o Lamento Anticristo morto. No segundo período, o chamado período Quattrocento, com representantes de dentro e fora da Itália, o Renascimento contou com a obra artística do italiano Leonardo da Vinci, a famosa Mona Lisa, e as críticas ácidas do escritor holandês Erasmo de Roterdã, com a obra Elogio da Loucura. O terceiro período do Renascimento foi a fase chamada europeia, ou seja, a fase que em toda a Europa há destaque, o chamado Cinquecento, ganha grandes proporções, dominando várias regiões do continente europeu. Em Portugal, por exemplo, nós temos o destaque da literatura de Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, e também Luís de Camões, Os Lusíadas, com grande influência na literatura brasileira. Também temos destaque na Alemanha os quadros de Albert Dürer, Adão e Eva e a Melancolia, e de Hans Holbein, Cristo Morto e a Virgem do Burgomestre de Meyer. Na França, o destaque foi o literato crítico François Rabelais, com sua obra Gargantua e Pantagruel. No campo da ciência, talvez seja o campo mais conflituoso, o campo da luta, onde ocorreu
a disputa em prol da questão do poder do conhecimento. Todavia, o principal foco foi um conflito teórico entre a teoria geocêntrica, que era defendida pela Igreja e pelos conservadores. A teoria geocêntrica se define como a Terra no centro do universo. E a teoria heliocêntrica, defendida pelos novos teóricos, que defende que a Terra está em torno do Sol. Nesse sentido, um conflito de ideias se deu entre os renascentistas, representado por Giordano Bruno, que foi queimado pela Igreja, Nicolau Copérnico, que é considerado o pai do heliocentrismo, e Galileu Galilei. E a concepção vai gerar um conflito muito grande entre os conservadores, ligados à Igreja, e a ciência nascente. E isso provocou um abalo no monopólio do saber e o controle do conhecimento pela Igreja. Terminando, o renascimento cultural não é ateu, mas científico. Não era radical, mas humano. Não era local, mas global. Sua grande contribuição foi abrir o mundo à intervenção do homem, sugerindo uma mudança da posição a ser ocupada pelo homem como a principal criação de Deus. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o Renascimento vai suscitar valores e questões que fizeram presentes em todos os movimentos concebidos ao longo da história ocidental. Ou seja, o âmago, o início, o fundamental da teoria da modernidade está enraizada nos autores, nos teóricos do Renascimento. É isso aí, meu muito obrigado e vamos que vamos. Dê um joinha